Novembro de 2022. O Brasil estava enfrentando bloqueios nas estradas e, àquelas alturas, as manifestações já faziam com que muita gente cogitasse um desabastecimento. E a mobilização, apesar de não parecer muito inteligente ou organizada, cumpria sua função. Desestabilizava o Brasil. Uma loucura! Muita coisa acontecia num único dia. Exemplo: 3 de novembro de 2022, um dos mais loucos da história recente. Num prazo de 24 horas, nós vimos os manifestantes tentarem bloquear uma estrada com um caminhão de terra. Ei, bagaço! Parecia que seria o grande meme do dia 3, só que aí veio a público um ritual esquisito. Ritual que você sabe, né? Mais uma das coisas que aproxima esse movimento aí de uma seita. Mais um meme, ainda mais um videozinho pro feed e bem mais viral que o anterior. Não tem como bater um negócio desses, né? Ou não tinha, porque poucas horas depois, um homem se agarrou a um para-choque de um caminhão. O nome dele? Júnior César Peixoto. Mas eu aposto que você não sabia, né? Ou não, você não quer descer, você vai descer! Você vai descer! Vem mesmo, vem aqui, inferno, vem! Júnior César Peixoto é o patriota do caminhão. Uns disseram que ele estetizou, ou seja, deu a estética a uma tentativa de golpe de Estado. E na Folha de São Paulo, o colunista Tony Góes escreveu o seguinte: na falta de humorísticos na TV aberta, rimos dos palhaços da vida real. Que a Folha de São Paulo deveria estar gostando mesmo da piada, porque convidou o patriota do caminhão para posar para uma série triunfal de fotografias. Você pode ver muitas coisas aí nessas imagens, hein? Você pode ver a graça ou a desgraça da coisa, né? Porque o Júnior aí, ele se tornou uma Nana Gouveia, sensualizando diante dos escombros da República. Eu não estou exagerando, não. Aquelas alturas, alguma coisa já tinha se quebrado no Brasil. Alguma coisa já tinha sido perdida. Um pouco de história, vai. Até o final dos anos 80, o Brasil passou décadas acumulando duas coisas: inflação e o desejo de poder escolher um presidente. Aí em 1989 a gente votou pela primeira vez. Nem tudo deu certo, mas logo de cara a gente conseguiu implementar uma saúde pública, coisa que a gente não tinha. Lá pela metade dos anos 90, depois de muita tentativa e erro, a gente controlou a inflação. No começo dos anos 2000, a gente começou a fazer o mínimo do mínimo para combater a desigualdade. Conseguiu vencer a pobreza extrema, tal do mapa da fome. Votando certo ou errado, desde que a gente começou a votar, o país só melhorou. Você pode dizer que é só a minha opinião, beleza, mas ao mesmo tempo, também não é só a minha opinião. Eu poderia citar muitos dados, vários indicadores, mas vamos ficar aqui com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, porque ele mede 3 coisas muito importantes: renda, saúde e educação. O IDH, você sabe, é medido numa escala de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, melhores as condições de vida. Olha isso aí, não parece nada, mas a gente estava melhorando num ritmo bom, hein? Até 2014. Depois a coisa estagnou. 2014, ano de Copa e eleição. A Copa trouxe a pior humilhação da história do futebol brasileiro, o 7-1. Uma sincronicidade, um mau presságio, um agouro do que estava por vir. Faz até a gente esquecer a eleição daquele ano, que não foi banal, porque foi a primeira eleição presidencial que teve o seu resultado contestado. Isso desde que o Brasil voltou a votar. Até ali, mesmo os piores candidatos tinham sido bons perdedores. Olha lá, ó. PSDB pede ao Tribunal Superior Eleitoral auditoria para verificar lisura da eleição, noticiava o G1 em outubro de 2014. Ninguém encontrou nada de errado naquela eleição, mas contestar o resultado era só uma das muitas tentativas que estavam em curso para promover uma troca de poder, ainda que forçada. No fim, o que funcionou foi um impeachment, seguido da prisão de um candidato bastante competitivo.
houve quem chamasse de golpe, houve quem decretasse já naquele ponto o fim da democracia, mas o fato é que o Brasil continuou tendo o direito de votar. Ironicamente, o país usou esse direito de votar para eleger justamente quem se manifestava contra o direito ao voto. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Ele foi eleito em 2018, aí precisava ser reeleito em 2022. Ele, que já não acreditava no voto, perdeu a eleição. Aí o que ele faz, né? Contesta o resultado. Claro, diz que foi fraude. A fraude que existiu sim, me jogou para o segundo turno. E qual é o argumento que ele usa para dizer que foi fraude? Aquela contestação feita anos antes, em 2014. Levando-se em conta cada percentual do voto que era computado, criou uma figura geográfica uniforme, né? Bem típica de algoritmos, muito parecida com aquela do segundo turno de 2014, com Aécio Neves. E usando esse argumento para defender a tese de fraude, esse homem aí quebrou de vez a confiança no sistema. A contestação das urnas agora não era só um ofício, como em 2014. Não, era um caminhão de areia tombando, era uma oração para um pneu, era um sujeito agarrado à frenteira do caminhão. No fim da história, a democracia, que fez as nossas vidas melhorarem tanto desde o final dos anos 80, ela deixou de ser um consenso, deixou de ser uma unanimidade, né? Se é que um dia foi. Ao mesmo tempo, as coisas começaram a desandar. O país começou a se desindustrializar, lembrando que desindustrializar é desaprender, né? A pobreza voltou a crescer, eventualmente o Brasil reconquistou seu lugar no mapa da fome. E um marco nesse retrocesso é a eleição de 2014, que é a primeira a ter seu resultado contestado. Quem estuda esse assunto chama essa de a teoria da quebra das regras informais. Então, na teoria da quebra das regras informais, então eu entendo que o marco inicial está colocado no questionamento do resultado da eleição de 2014 pelo candidato derrotado, pelo partido do candidato derrotado, da lisura do pleito. Nós sabemos que os processos históricos eles são muito mais longos e muito mais complexos do que estabelecer marcos temporais, mas marcos temporais são importantes. Esse é o professor Marcos Nobre, um dos meus cientistas sociais preferidos. A teoria da quebra das regras informais é só mais uma, tentando explicar o que a gente está vivendo. A questão é complexa, outros fatores existem, outros marcos temporais também, tipo a manifestação de junho de 2013. Seja como for, alguma coisa se quebrou de lá para cá. E aqui em casa, não sei na sua, mas aqui em casa, quando alguma coisa quebra, a dúvida é sempre a mesma. Conserta ou joga fora? Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre o fim da eleição. Às vezes me parece que a gente pensa muito na qualidade dos governos, e deve pensar mesmo, mas pensa muito pouco na qualidade das eleições que elegem esses governos. Então eu te convido a pensar um pouco aqui nas eleições que a gente teve desde 2014, aquela primeira com o resultado colocado em dúvida. 2018, a eleição de 2018 foi marcada por duas coisas que poderiam comprometer a sua qualidade. Primeiro, a desinformação. Todos os analistas pareciam surpresos com a avalanche de desinformação, fake news. Foi a eleição da mamadeira de piroca. Tá vendo? Distribuída na creche para seu filho, com a desculpa de combater a homofobia. Olha o bico como é, Segundo ponto da eleição de 2018, a prisão de um candidato com chances de vitória. Uma prisão que escandalizaria juízes de todas as nacionalidades até hoje. Aí em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral, o dono da festa da democracia, estava na mão justo de quem? Do Alexandre de Moraes, tido como o maior inimigo dos promotores da desinformação. A promessa dele
era de resgatar a qualidade das eleições. Promessa de punir quem tentasse repetir a baderna de 2018. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Pois a eleição de 2022 não apenas repetiu a desinformação de 2018, como ainda veio com outros problemas. Para ajudar um dos candidatos, a Polícia Rodoviária Federal bloqueou estradas, impedindo gente de votar. Em pleno dia de eleição, blitz da Polícia Rodoviária Federal, certo, aqui na entrada de Cuité, impedindo que algumas pessoas possam deixar de vir votar. Parece orquestrado? Parece sim. Como pode a gente naturalizar uma coisa dessas? Isso não é uma hipótese, não é uma suposição, isso aconteceu. Homens armados foram usados para bloquear estradas, para tirar do cidadão brasileiro não só o direito de votar, como também o direito de ir e vir. Olha, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó. Andando a pé, 25 quilômetros para ir votar, que tu botou a federal aqui no povoado para proibir o povo votar pro Lula, filha da puta. E apesar disso tudo, mesmo com evidências, mesmo com provas, a Justiça Eleitoral deixou rolar. Talvez não quisesse tumultuar ainda mais o processo eleitoral. O Alexandre de Moraes, aquele que prometeu prender quem fizesse muito menos, pediu para que a gente não exagerasse. Não há necessidade de superlativizar essa questão. Eu volto a dizer, foram casos em que nenhum eleitor voltou para sua casa, ou o ônibus voltou para a origem. Eles votaram e vai ser apurado, como eu disse, o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Até cogitaram estender o horário de votação, lembra? Mas parece que até isso era demais. Logicamente não haverá nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas. E no fim, o resultado daquela eleição não foi só contestado, porque a mesma desinformação que comeu solta durante a campanha levou um exército, literalmente, talvez o exército, né, para vandalizar Brasília. Agora coloque esses eventos de 2022 na perspectiva histórica. Perceba como a coisa só vem escalando eleição após eleição depois de 2014. Cada vez que a gente vai votar, a coisa é mais desinformada, é mais avacalhada, é mais descredibilizada. E agora começou a ficar violento também. Os bloqueios das estradas são só um exemplo, junto com o vandalismo em Brasília. Eu poderia falar de casos de assassinatos políticos que aconteceram durante aquela campanha, mas eu não quero pesar muito o clima aqui não. Você já deve ter entendido a gravidade da coisa. O que falta acrescentar é que, além da qualidade da nossa eleição ter sido prejudicada pela desinformação e pela baderna, isso aqui, internamente, no Brasil, além disso, tem as iniciativas de colocar o Brasil em xeque internacionalmente. A tentativa de fazer com que outros países entrem nessa aí de questionar o resultado da eleição brasileira. Você lembra? Reunião com embaixadores, promovida pelo Brasil para falar mal do sistema eleitoral do Brasil. No encontro com embaixadores, o presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em dúvida a segurança das urnas eletrônicas, provocando reações de representantes do Judiciário e do Congresso. E aí as consequências imediatas, quais são? Uma multa de 20 mil reais. E o cara ainda reclama, não, foi duro demais. Tudo cadetando contra mim. Acabou de me dar uma multa de 20 mil reais, porque eu reuni com embaixadores aqui. Primeiro a revolta, aí depois a tristeza. O candidato foi derrotado, mas no processo ele desgastou pra caramba o sistema eleitoral. Esse desgaste ele ainda está acontecendo e pode levar o Brasil para um lugar muito perigoso. Basta continuar bagunçando a eleição, basta continuar quebrando as regras informais que todo o resto vai se degradando sozinho. É o óbvio, tire a legitimidade da eleição e você tira a legitimidade do eleito. Tire a legitimidade do eleito e você tira a legitimidade da instituição que ele foi eleito para governar.
Tire a legitimidade da instituição e danou-se. Aí você tirou a legitimidade da república. E num país com uma república ilegítima, aí só resta uma opção, né? Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Numa eleição mais bagunçada e tumultuada, o voto vale menos. E quando o voto vai perdendo valor, na prática, a gente vai perdendo o direito de votar. É isso que está acontecendo, eleição após eleição desde 2014. Agora, nesse exato momento. Agorinha. É bom ficar esperto, né? Porque pior que perder uma eleição é perder o direito de votar. Seja como for, a gente já olhou para o passado. Está na hora de ver o que está acontecendo no presente. Será que esse desgaste continua na eleição de 2024? No próximo segmento. Antes disso, preciso agradecer quem me dá a chance de fazer esse conteúdo aqui. Eu não sei o que você está achando de me ver dentro de uma televisãozinha no topo de uma montanha, mas eu espero que você esteja gostando, porque de fato eu subi uma montanha com uma TV nas costas para fazer essa brincadeira aqui. E o que estaria eu trajando nessa aventura se não a minha Tech T-shirt? Claro, tinha que ser ela. Eu tô sempre usando a mesma camiseta, né? Aliás, não é a mesma porque eu tenho uma meia dúzia dessas aqui. Todas pretas, mas isso é porque eu sou eu e prefiro o pretinho básico. Se você quiser outras cores, tem. A Insider tá ampliando aí o seu espectro cromático, por assim dizer. Espectro cromático. O que eu quis dizer é que tem novas cores, cara. Olha aí, ó. Tem a Walnut Brown. Oferece todas as qualidades dessa minha aqui. Não amassa fácil, não desbota, não acumula odor. Só que vem nessa cor aí, ó. Walnut Brown. Tem ainda New Navy. Entrega a mesma qualidade, só que nesse azulzão maneiro aí. E ainda, Red Spice, com todos os mesmos superpoderes do tecido modal, só que temperada aí com a cor Red Spice. E vem tudo nos mais diversos tamanhos, né? A minha M, na loja você encontra do P ao XX, GG, masculino e feminino, para meninas e meninas, para todo mundo. Usa o cupom aí, ó, Meteoro15. Mas, somando com os outros descontos lá que o site está oferecendo, pode chegar até a 30% do preço. Insider, muito obrigado por mais essa. Valeu! A grande novidade da eleição de 2024 é o Pablo Marçal. Esse é o grande desafio do sistema eleitoral brasileiro em 2024. Esse cara representa uma evolução nos métodos e nas estratégias para contornar as regras do sistema. Aqui ele aparece assoprando pó em um apoiador do seu adversário. Olha que cena! E por que é que ele faz isso? Por que é que ele acusa o concorrente de usar cocaína falsamente assim, do nada? Porque ele pode e porque compensa. A Justiça Eleitoral de São Paulo concedeu liminar suspendendo temporariamente os perfis em redes sociais de Pablo Marçal, o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. O juiz Antônio Maria Patinho Zors, da primeira zona eleitoral, ainda estabeleceu uma multa de R$10 mil por dia, caso a medida seja descumprida. Essa punição é absolutamente insuficiente. A verdade é que a Justiça Eleitoral não está preparada para lidar com isso. E a campanha adversária é muito, mas muito menos. Aí te faz, às vezes, perder um pouco o prumo. Débora, mas, para o... enfim, vou lidar. Já percebi que nós estamos lidando com um bandido, um criminoso. Maior demonstração disso são os debates, né? E debates assim são espetáculos. Essa tendência do debate espetáculo sempre existiu, mas foi radicalizada pela internet. Isso aqui não serve mais para mostrar quem quer construir uma escola e quem quer construir um presídio. Não, isso aqui serve para a gente definir quem gera mais cortes viralizáveis e em menos tempo. Foi-se o tempo em que razoabilidade vencia debate. O que vence é o show. E acredite se eu te disser que eu aprendi isso da pior maneira possível. Eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Essa é a pergunta dele? Já foi preso 3 vezes, esse indivíduo aqui, tem um processo dele que está correndo em segredo de justiça, porque ele usa a companheirada para fazer isso. Eu vou mostrar que você é o maior aspirador de pó da cidade de São Paulo. Marçal, você é um mentiroso compulsivo. Você é muito bonitinho, você começa estragando o negócio e quer consertar agora?
Qual que é a música que você vai pedir no Fantástico esse final de semana pelas 3 vezes que você já foi preso, seu candidato? Você, que é o PT Kids nessa prefeitura de São Paulo, você veio para tumultuar, você é uma caricatura. Ótimo, ele e todos nós já entendemos que o objetivo é tumultuar, fato. Agora a gente precisa entender quão efetiva se tornou essa estratégia do tumulto. A Justiça Eleitoral não sabe o que fazer. A medida mais óbvia seria tirar a internet da mão do cara. A Justiça Eleitoral concedeu neste sábado uma liminar solicitada pelo PSB e determinou a suspensão das contas do candidato Pablo Marçal, do PRTB, até o final das eleições. Só que não adianta. A novidade que o Pablo Marçal traz é a pulverização do conteúdo. Ao longo dos últimos anos, ele incentivou, treinou e pagou, também premiou quem espalhasse por aí o conteúdo dele. O Pablo Marçal não usa as redes. O Pablo Marçal é uma rede que não tem como tirar do ar. Então, não adianta mirar nos perfis pessoais dele. Inclusive, tenha certeza, ele já estava preparado para isso. Porque aconteceu com o gringo no qual ele se inspirou. Andrew Tate é o nome do cara. No UOL, a Raquel Landim explica. Eu queria trazer pra gente um personagem que ele precisa entrar muito no nosso radar e os métodos que ele utiliza, que é Andrew Tate. Andrew Tate é o mentor, entre aspas, de Pablo Marçal. Quem é Andrew Tate, gente? Andrew Tate é um influenciador e ele é britânico-americano. Ele não é político. Ele fez fortuna com falas misóginas, agressivas, e ele hoje está preso na Romênia por acusações muito graves de estupro, de organização criminosa. Mas para Pablo Marçal, ele está funcionando como uma espécie de Steve Bannon, de como foi para Jair Bolsonaro em 2018, Steve Bannon. Qual é o método dele? Como funciona e por que esse método dá de 7-1 no método de Jair Bolsonaro? Vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Em 2022, Tate se tornou o nome mais buscado no Google, superando Justin Bieber e o presidente Joe Biden, apesar de todas as suas redes estarem bloqueadas por ele ter usado termos homofóbicos, termos proibidos pela justiça. E como é que ele conseguiu isso? Através de cortes da internet. Ele fazia, meninas, ele contratava e pagava adolescentes e subempregados para cortar os seus vídeos e programar na internet. E ele pagava, virou um verdadeiro exército. Ele pagava por visualização, por campanha, por lançamento, fazia concurso, promovia ranking, dava prêmio. Um dos prêmios, por exemplo, era uma visita à mansão dele na Romênia. Isso lembra vocês alguma coisa? O Pablo Marçal pode não ter uma polícia rodoviária federal para bloquear o caminho até a urna. Quer dizer, ele ainda não tem isso. O que ele já tem é uma estratégia muito mais sofisticada que a do bolsonarismo para desinformar e desnortear o eleitorado. Muito mais eficiente que o método de Bolsonaro. Porque o que Bolsonaro fez em 2018, inspirado no Bannon? Em vez de fazer uma campanha tradicional, voltada para propostas, propaganda de TV, etc., etc., ele fez um microdirecionamento. Então você tinha ali micromensagens, né, mensagens voltadas para cada público. Então, evangélicos com Bolsonaro, gays com Bolsonaro, idosos com Bolsonaro. Isso era distribuído através dos famosos disparos em massa nos grupos de WhatsApp e perfis de Twitter. Alguns falsos, alguns verdadeiros, mas nada disso envolvia pagamento. Todo esse esquema de cortes que o Pablo Marçal criou, inspirado no Tate. Até aqui, a Justiça Eleitoral brasileira tem olhado para esses casos em retrospecto. Primeiro deixa acontecer, depois decide se é crime ou não. Quando a campanha do Bolsonaro comprou por fora dos registros legais disparos em massa no WhatsApp, ninguém tirou ele da corrida, ninguém parou a eleição por causa disso.
houve uma ação de investigação na Justiça Eleitoral. O TSE foi julgar 3 anos depois, Bolsonaro já estava no poder. Aí no final de 2021, um ano antes da eleição de 2022, o tribunal considerou que houve flagrante desrespeito à legislação, mas que não dava mais para verificar se aquilo tinha ou não resultado em alguma influência nas urnas e tal, e poupou a chapa Bolsonaro-Mourão. Essas decisões atrasadas, elas também ajudam a desgastar as nossas eleições, a tirar a qualidade delas. Nesse momento, a Justiça Eleitoral tem diante de si provas completas, absolutas, de que o Pablo Marçal paga para falarem bem dele na internet. Normalmente, isso seria só uma demonstração meio constrangedora do tamanho do próprio ego. Só que no contexto eleitoral isso é crime. Poderia ser enquadrado em abuso do poder econômico. Poderia. Mas vai? Nós estamos vendo que o efeito ocorre durante a eleição. Se alguém faz recorte, paga uma legião de pessoas para jogar aqueles recortes na internet, obviamente isso desequilibra o processo. Agora, julgar isso depois não é um desrespeito até com o eleitor? Acontece o seguinte, muitas vezes a Justiça Eleitoral ela é rápida, mas ela não é imediata. Se eu comparar com a Justiça Comum, se eu comparar com a Justiça do Trabalho, sem nenhuma dúvida a Justiça Eleitoral ela é muito mais rápida. Essa é a comparação. Então, em se julgar no ano seguinte, até o trânsito em julgado do processo, eu acho que é bem rápido. E é aqui que a gente chega na questão central. Os nossos tribunais eleitorais têm por tradição deixar o jogo correr. Qualquer intervenção no meio da eleição é impensável. Foi o que aconteceu com os disparos de Zap em 2018, foi o que aconteceu com o bloqueio das estradas em 2022 e é o que está acontecendo com o Pablo Marçal agora. O que é isso? É medo de tumultuar o processo ainda mais? Olha, os nossos tribunais eleitorais estão se comportando como um árbitro de futebol, que vê os jogadores saindo na porrada, a torcida invadindo o campo e deixa o jogo seguir. O que esse juiz tem que entender é que na prática o jogo já acabou. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, ou quase. Esse é o Meteoro TXT, dedicado aos textões. Encerramos, portanto, citando Eliane Brum, em Brasil, construtor de ruínas. Ela escreve: o que fazer diante do horror? Retomar a palavra, a que atravessa os muros, enfrentar o desafio de construir uma narrativa necessariamente polifônica. Para encontrar as palavras, é preciso escutar os insurgentes. Para refundar o Brasil, é preciso perceber que as periferias são o centro, que o Rio não é Ipanema, mas a Maré, que a nossa capital não é Brasília, mas Altamira, que o nosso coração não é São Paulo, mas a Amazônia. Agora sim, né? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você viu até aqui, aceite o meu agradecimento. E, se você gostou, aceite o meu convite. Tá embaixo, ó, youtube.com/arvro. Eu sei, parece complicado, mas coloca ali na busca, @arvro, quem sabe você acha. Se você conseguir, eu vou estar lá te esperando. Valeu!